Vamos orar? Pai querido, neste momento que nós vamos abrir a Tua palavra para nela meditar, nós clamamos a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, que Ele aqui presente em nossa vida, Ele possa nos dar entendimento para a mensagem, que Ele possa nos dar força para aplicarmos essa mensagem em nossa vida, e que ninguém saia daqui nessa noite sem o pleno conhecimento da Tua vontade para a vida dele. Abençoa-nos, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho sido desafiado a pregar sobre a nossa fé, mais especificamente procurando responder a seguinte pergunta: onde está firmada a minha fé? Então eu preparei uma série de 3 mensagens, mensagens bíblicas, visando nos dar respostas para essa pergunta: onde está firmada a nossa fé? Mas a minha fé está firmada em Deus, ok. Mas o que ocorre? Nós temos sido confrontados pela sociedade em que vivemos, em todos os lugares onde nós andamos, onde trabalhamos, pelos vizinhos, nossas crianças, os filhos adolescentes e aqueles que estão na universidade, também têm sido confrontados pela sociedade, confrontados pela mídia. E o que há? Há a seguinte ideia no mundo hoje: ser cristão é uma pessoa ignorante, uma pessoa despreparada, que não acompanhou a evolução do mundo, e por isso eles ainda creem naquele livro chamado Bíblia. E o objetivo dessa mensagem, irmãos, é provar ao contrário. Não é assim que funciona. É dar argumentos aos pais para fortalecer seus filhos quando sofrerem bullying na escola, porque defendem a sua fé, para que eles possam firmemente, com orgulho, defender a fé e não se sentir acuados frente a um professor, aos colegas de classe que creem de maneira diferente, Nós não queremos impor a nossa fé para ninguém, mas também não há nenhum motivo para nos sentirmos depreciados em outro ambiente que não seja a igreja. Isso me lembra o apóstolo Paulo. Ele gosta muito de usar metáforas, nos seus escritos, e através das metáforas ele transmite algum ensino. Em Efésios 2, 19 até 22, ele diz o seguinte, resumindo o que ele fala, Ele fala de uma construção espiritual, ou seja, um edifício espiritual que é a Igreja de Cristo, é o alicerce, ou o fundamento, o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, a palavra dos profetas e dos apóstolos. Ou seja, a nossa fé está baseada em Jesus Cristo e nesta palavra. Isso significa, irmãos, que a nossa fé deve ter um único fundamento: Jesus Cristo, nada mais. Então, em função disso, nós temos que perguntar: onde é que está firmada verdadeiramente a nossa fé? Onde é que nós apoiamos a nossa fé? Infelizmente, muitos cristãos estão tomando ideias do mundo, da ciência e de outras pessoas, e não de Jesus Cristo e da Bíblia, para afirmar a nossa fé. Por falta de conhecimento bíblico, o cristão é confrontado. E quando ele é confrontado, ele fica em dúvida. E o que eu creio pela fé. Mas, pela palavra de Deus, não é essa a resposta que nós temos que dar. Parece que é uma válvula de escape: eu creio pela fé. Se você não tem fé, não tem problema. Mas a Bíblia, irmão, nos traz argumentos firmes, inclusive argumentos científicos, para confrontarmos qualquer teoria que se apresente no mundo moderno de hoje. E isso tem sido provado por grandes cientistas. Então, nos dias de hoje, a humanidade está sendo bombardeada por argumentos que se dizem científicos. Mas esses argumentos não passam de hipótese. Um camarada teve lá uma ideia
vendeu essa ideia, criou uma ONG e aquilo passa a ser verdade, mesmo sem ter sido comprovado cientificamente. E o problema é que esses argumentos, que contrariam a palavra de Deus, são argumentos falíveis e passíveis de erro. E a grande maioria deles, irmãos, não é ciência, não passam de hipóteses. Então os alunos na escola ouvem a teoria de fulano de tal é endeusado. Ele teve uma ideia como você poderia ter uma ideia também. Só que um grupo da sociedade aceitou aquilo como verdade e quer impor para todo mundo aquilo como sendo uma verdade. Então, irmão, nossos filhos, eles são pressionados nas escolas, na internet, através dos programas de TV, pelos amigos, a abandonar a fé. A fé é uma coisa de pessoas ignorantes. Então, baseados nos argumentos científicos do professor Adalto Lourenço, que é um cientista que trabalhou muito tempo na NASA, ele analisa aqueles textos bíblicos que o mundo faz chacota, que o mundo condena, e biblicamente ele demonstra que aquilo que está relatado na palavra de Deus é possível. Então, por isso, nós não precisamos ficar constrangidos quando formos confrontados pela nossa fé. Pode mudar. Irmãos, na primeira mensagem, nós tratamos sobre a Arca de Noé, E quando se fala de Arca de Noé, nós encontramos muitos motivos para brincadeiras, chacotas, gozações que desqualificam o relato bíblico. E aí vem, quer dizer que todos aqueles animais foram colocados na arca e ficaram 1 ano dentro da arca, 371 dias para ser mais exatos. Imagina o estrago que um pica-pau e os cupins fizeram naquela arca. Ela deveria ter afundado antes de 371 dias. Outro problema gravíssimo: como colocar um dinossauro, uma girafa e um elefante dentro da arca? Como alimentar esses animais? Como tratar o mau cheiro e os dejetos produzidos durante os 371 dias? Imagine milhares de pássaros, a sujeira que eles não fazem. Bem, o professor cientista Adalto Lourenço respondeu cada uma dessas questões que nós vimos na primeira mensagem, cientificamente. E ele demonstrou, de acordo com o relato da palavra de Deus, algumas coisas importantes. Quando a gente pensa na arca, a gente pensa que tudo que existia de vida animal foi colocado lá dentro. Mas não é isso que a Bíblia diz. Houve uma seleção daquilo que deveria entrar na arca e aquilo que não. Segundo ponto, Noé, ele não tinha capacidade para selecionar os animais. E nem como que ele iria correr o mundo buscando um casal de cada espécie. Ele não tinha como fazer isso. O relato bíblico, o que diz? Que Deus iria encaminhar os animais até a arca. Noé não teria que correr atrás. E o mais importante, a Bíblia dá detalhes da construção da arca: comprimento, largura, altura e volume interno, Aqueles que trabalham com construção sabem bem do que eu estou falando. E o professor Adalto Lourenço, cientificamente, ele é um cientista, ele não é um pastor, ele não é um teólogo, ele demonstrou que seriam precisos colocar na arca cerca de 20 mil animais. E a arca tinha capacidade para 120 mil animais. Por quê? Porque os animais que foram colocados usam o mesmo critério que se usa hoje. Se você tiver que trazer um elefante da África para cá, você vai colocar no avião um elefante adulto, uma girafa adulta, ou vai colocar um bebê? É lógico que vai colocar um bebê. Assim foi também na época de Noé. A arca, metade dela estava submersa, E a arca toda calafetada com betume. A temperatura interna da arca era abaixo de 10 graus. Os maiores mamíferos, quando a temperatura está baixa,
eles hibernam. Eles não comem, eles não defecam, simplesmente hibernam. Então, se alguém quiser fazer uma chacota sobre a Arca de Noé, hoje nós temos argumentos, eu tenho aqui a mensagem, posso distribuir para quem quiser, ponto a ponto, né? Ele está confrontando cada uma das piadinhas, tá? Isso fortalece a nossa fé, está escrito na Bíblia. Vamos avançar mais um pouco. Na segunda mensagem, nós respondemos a uma questão que os nossos adolescentes, pré-adolescentes trouxeram. Os animais têm alma e eles irão para o céu? Essa é uma questão que para nós, que isso importa, mas para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, é uma questão fundamental. Eles precisam ter uma resposta para isso. E essa questão, ela ganhou espaço em dezembro de 2014, quando o Papa Francisco, ao consolar um garotinho que perguntou se o cachorrinho dele que tinha morrido iria para o céu ou não, ele respondeu que sim, né? Por quê? Porque, segundo o relato em Gênesis, tanto o ser humano quanto os animais têm fôlego de vida. Eles respiram, eles comem, eles se alimentam, eles sofrem dor, né? E isso tudo é verdade. O Papa só não falou o seguinte, que o ser humano é diferente, é a única criatura semelhante a Deus e tem espírito. E é o espírito que nos conecta com Deus, não é o fôlego de vida, né? Então, o Papa, ele não é uma pessoa ignorante, mas quando ele fez isso, ele atingiu o grande propósito do ministério dele, que é formar o ecumenismo, trazer todo mundo para os braços da Igreja Católica. Quando ele fez a afirmação, ele agradou os espíritas, porque os espíritas acreditam que nós morremos e nascemos e podemos ser numa próxima encarnação um cachorrinho, um gatinho, né? Então os espíritas gostaram da explicação do Papa. Parabéns para o Papa. O Papa também atendeu e trouxe para os braços da Igreja os evolucionistas que acreditam que o homem veio do macaco, né? Mas nós respondemos, e nossas crianças hoje sabem, que os animais, apesar de ter fôlego de vida, ter sentimento, sofrem, eles não têm espírito e, portanto, não irão para os céus. O sacrifício de Cristo na cruz foi feito por nós, seres humanos que temos espírito, e não para os animais. Agora, a Bíblia também relata que no novo céu e na nova terra, nós teremos lá vários animais. Então, aquelas crianças que gostam dos seus pets, no novo céu e na nova terra, poderão ter também os seus animaizinhos de estimação lá. Não aquele de hoje, mas você vai ganhar um novo animal lá para cuidar. Também, na segunda mensagem, nós trouxemos explicações científicas, não só do professor Adalto Lourenço, mas de milhares de cientistas de renome internacional que combatem a teoria da evolução. Ou seja, a Terra nasceu através de uma explosão do Big Bang, né? E o universo continua em expansão. Só que se isso é vendido como uma verdade absoluta, as nossas escolas estão proibidas de ensinar a teoria da criação. E quando eu falo teoria da criação, não estou falando de religião. Eu estou falando de uma quantidade enorme de cientistas que, independente da religião, eles creem que há um Deus que criou tudo, né? Porque uma matéria inerte, uma energia, uma força, não poderia ter criado um universo tão complexo e tão harmonioso como o universo que nós vivemos. O máximo que uma explosão pode gerar é o caos. Então o professor Adalto, ele costuma dar uma explicação que os irmãos aqui na igreja já ouviram, mas os visitantes não. Ele diz o seguinte: você acreditar que o nosso universo, ele nasceu através de uma grande explosão, é a mesma coisa que você acreditar
que vem uma carreta enorme descendo aqui a Fernão Dias em direção a São Paulo. Quando chega lá perto da casa do irmão Irinaldo, lá sempre capota uma carreta, o motorista capotou, a carreta tombou, pegou fogo, e o que você foi encontrar lá? Um caos, uma miscelânea. Mas sabe o que tinha dentro da carreta? Tinha açúcar, tinha farinha, tinha fermento, tinha laranja, tinha material de embalagem. Então você crê que o nosso universo, que a nossa existência, ela veio através de uma explosão, né? É a mesma coisa que você acreditar que você vai lá socorrer o motorista e você vai se deparar depois daquele grande incêndio com um monte de bolo puma empacotado te esperando. O caos não pode produzir algo tão complexo como a existência humana. Isso nós vimos na semana passada. Eu queria só colocar aqui algumas ideias de alguns cientistas que não ganham espaço na mídia. Todos aqui já ouviram falar de Francis Bacon. Francis Bacon, ele criou a base do que é ciência. Todos nós estudamos baseado naquilo que ele desenvolveu. E o que o Francis Bacon escreveu? Eu prefiro crer em todas as fábulas e lendas, acreditar que todas são verdadeiras, do que crer que o universo é fruto do acaso ou de uma explosão. Não é um ignorante religioso, bitolado, que só vive na igreja, que falou isso. Foi o maior cientista que criou a base das ciências, Francis Bacon. Se o teu professor na escola te questionar, pergunta se ele conhece o que Francis Bacon disse a respeito da teoria da evolução. Mas Francis Bacon viveu há, 150, 200 anos atrás. E nos dias de hoje, a ciência evoluiu tanto. Verdade, a ciência evoluiu bastante. Em 1992, um cientista chamado Henri Margenot, ele escreveu um livro que pode ser achado em qualquer livraria grande em Minas, em São Paulo, Cosmos, Bio e Teos. Ele escreveu esse livro junto com outros 60 cientistas. Desses 60 cientistas da atualidade, estão vivos ainda, 24 deles ganharam prêmio Nobel. Não são pessoas ignorantes, pessoas simples, sem nenhum conhecimento, né? Eles afirmaram o seguinte: só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade das leis do universo. A criação por um Deus onisciente e onipotente. Portanto, nossas crianças e adolescentes não precisam se envergonhar de defender que o universo foi sim criado por Deus, porque uma grande maioria dos grandes cientistas ganhadores do Prêmio Nobel afirmam a mesma coisa. Eles estão de acordo com a Bíblia, né? Então não temos que ficar constrangidos. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Pode mudar mais um? Aí. Hoje, irmão, nós vamos completar essa série que trata de Bíblia e ciências, tratando do Apocalipse, né? Nós não vamos estudar aqui o livro do Apocalipse, tanto que de manhã já foi lido o capítulo 1, hoje à noite foi lido o capítulo 21, mas a ideia é mostrar para os irmãos que da mesma forma que eles criticam a Arca de Noé, que eles criticam a criação do universo, eles criticam também a Bíblia no que diz respeito ao Apocalipse, o final dos tempos. Irmão, o pior é que nós estamos sujeitos à influência da ciência em todas as áreas da nossa vida. Eu vou dar um exemplo. O ovo, todo mundo conhece o ovo, alguns comem ovo, outros não comem ovo, tá certo? Por quê? De vez em quando você abre a internet e você vê uma matéria e você entra em pânico. O ovo faz mal para a saúde, entope nossas artérias, prejudica o nosso coração. Então o ovo está abominado, eu não quero nem ver ovo. Aí passa um mês, 2 meses, você vai ler um outro artigo,
O ovo é a salvação da humanidade. Porque se você comer um ovo por dia, você estará bem alimentado. Você vai acreditar em quem? Né? Difícil. O café. O café é a mesma coisa. De vez em quando você abre a internet e vem lá. O café é um veneno. Altera teu sistema nervoso, afeta teu cérebro, a pressão arterial. O café é uma desgraça. Nós temos até uma igreja que, por lei lá, ninguém pode tomar café. Toma cevada. Porque a cevada não traz os malefícios do café. Aí recentemente saiu uma outra pesquisa científica. O café faz muito bem para a saúde. Você pode tomar 3 xícaras de café por dia, que vai te dar energia, vai te deixar ativo, e o café é uma bênção. Nós vivemos nesse mundo. Tudo baseado em ciências, artigos científicos. Você lê aquilo, você não tem como provar, não tem como comprovar. E os teus ouvidos parecem pinico, né? Tudo que vem, entra e você fica, nossa, e agora, o que eu faço? A mesma coisa acontece com o chocolate. Mas agora estamos numa nova era, em relação à alimentação. Quem aqui já ouviu falar de linhaça? Quem aqui já ouviu falar de chia? Quem aqui já ouviu falar de quinua? Descobrimos o mundo. A humanidade que existe há uns 14 mil anos, eu não sei como eles conseguiram viver até o dia de hoje, sem linhaça, sem quinua e sem chia. É impossível. É a solução para tudo. Irmãos, essas pesquisas científicas, e eu ponho científicas entre aspas, por quê? Elas são patrocinadas por grandes produtores. Produtores de café, produtores de semente, produtores de ovos. Então eles contratam um pseudocientista que escreve uma grande matéria e espalha na internet que nem rastilho de pólvora. E ninguém mais compra ovo, ninguém mais toma café. Agora é chia, quinua. Eu uso a linhaça todo dia, mas moderadamente. Então, irmãos, esse é o mundo que nós vivemos, nós temos que ter cuidado, e eu adoto para a minha vida o seguinte: eu como de tudo, um pouco de cada coisa. É a melhor maneira de você ter uma saúde saudável, e você ter os teus alimentos que vão te fornecer teus sais minerais, as vitaminas, tudo que você precisa para você viver. Por exemplo, a gente pretende mudar para o Canadá. Lá não vai ter as frutas que eu gosto de comer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou morrer porque não tem a fruta? Também não tenho dinheiro para importar. Eu vou ter que me adaptar lá. E se fosse para a China seria pior ainda, para a África pior ainda. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com relação à ciência. Quem é que está patrocinando aquele pseudocientista para escrever aquilo? Né? Essa é uma grande verdade. Vamos avançar mais um pouco. Irmãos, a pergunta é: quem está pagando por essa pesquisa? Seja lá o que você for ler, quem está pagando por isso? Quem está pagando o autor? Quem está pagando a publicação? Alguém está bancando isso, e esse alguém tem interesse financeiro por trás e quer te sensibilizar, te motivar a você embarcar na onda dele. Pode mudar mais um? Ok. Irmãos, a Bíblia não nos revelou todos os detalhes, nem a respeito da criação, nem a respeito do final dos tempos, mas apenas aquilo que é possível nós entendermos. Por quê? Porque Deus, Ele não vive da maneira que nós vivemos, contido no espaço e tempo. Se Deus fosse limitado ao espaço e tempo, Ele poderia caber dentro do nosso cérebro e, portanto, não seria Deus. Então tem coisas que Deus sabe e que nós não temos capacidade de entender hoje. Como no passado, há 10 mil anos atrás, os homens não entendiam também. Então essa revelação tem sido aos poucos, né? Gênesis 1:1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:31,
viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus criou o universo, e o que ele falou? Que o universo era muito bom. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e para guardá-lo. Gênesis 3,17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. A partir daí, a terra passou a ser um peso para a humanidade, né? Então, nós temos que lutar contra as forças da natureza. São terremotos, são enchentes, vulcões, acontece de tudo e nós não temos o menor controle sobre as coisas e nos afetam, né? Então, irmãos, Romanos 8:22 diz o seguinte: sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Então a Bíblia deixa claro que não só nós seres humanos, mas também toda a natureza que foi criada está caminhando para a extinção. Isso é o que a Bíblia fala, e para entender isso não precisa ter nenhum mistério, né? Então, a natureza sofre, os animais sofrem, os peixes sofrem, os pássaros sofrem, a terra propriamente sofre, os céus também sofrem, né? E tudo isso, a causa de todo esse sofrimento é o pecado do homem. Devido ao pecado, toda a criação foi contaminada, não só o homem, tá certo? Mas vamos avançar mais um pouquinho. Irmãos, mesmo que nós não estejamos ouvindo, a criação está gemendo. Esses são os sinais do tempo. Mesmo que os nossos ouvidos espirituais já perderam a sensibilidade de ouvir o gemido da natureza, isso ocorre por causa do pecado. Isso a Bíblia é muito clara, né? Por causa do pecado. Tivemos agora essa semana, enquanto eu preparava aqui a mensagem, esse escândalo dessa barragem que rompeu em Brumadinho. Provavelmente 2 centenas de mortos serão achados no meio da lama. Quanto sofrimento! Sofrimento de seres humanos e sofrimentos também da natureza. Os rios foram contaminados, o solo ficou infértil. Por quê? Devido ao pecado do homem. Na criação, conforme Gênesis 2,15, diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Mas o homem não tem cuidado o mínimo da natureza, mesmo sabendo que ela está em sofrimento por nossa causa. Irmãos, eu estou falando de coisas espirituais, mas também de coisas práticas que afetam o nosso dia a dia. Não ouvimos e não damos atenção à natureza, parece que vivemos contra nós mesmos. Você pode me questionar: pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, esses noticiários, essa coisa toda, camada de ozônio, aquecimento global. Eu não sei do que o senhor está falando, essas coisas para mim estão fora do meu contexto. Pode mudar mais um. Eu preparava essa mensagem, eu sempre estou no escritório, lá no computador, levo o meu iPad. Cada vez que chega alguma notícia, ele apita. Aí eu paro um pouquinho, vou ver qual é a notícia. Às vezes é alguém da família chamando, às vezes é simplesmente uma notícia. Eu estava trabalhando com relação à natureza. E tocou, e o título da matéria: o aquecimento dos oceanos bateu recorde em 2018, dizem os cientistas. E aquela foto lá. O que você imagina? O oceano vai tomar conta, vai invadir a Terra e vai matar milhares e milhares de pessoas. O clima está aquecendo e nós estamos sem controle nenhum. Não é isso que a gente pensa? Só que eu abri a mensagem, né? Porque eu não sou acostumado com zaps.
A linguagem de hoje em dia é Zap. Você não pode escrever muito, então você tem que ser econômico. Então eles escreveram: o aquecimento dos oceanos bateu recorde em 2018. Pô, se bateu recorde é porque a coisa está grave realmente, né? Esses caras aí, cientistas, estão com a razão. Eu fui ler o que estava escrito dentro, porque eu não estou acostumado com o Zap. E eu fiquei muito impactado com o que dizia a matéria, né? A matéria dentro. E a matéria dizia o seguinte: em estudo publicado nesta quarta-feira 16 de janeiro de 2019, pesquisadores chineses e americanos afirmaram que as águas do planeta atingiram a temperatura mais alta dos últimos 60 anos. Eu falei, ué, então quando eu nasci, há 65 anos atrás, a temperatura do oceano era maior do que hoje. Então está tudo bem, é o ciclo da natureza, né? Mas eu estou trazendo isso por quê? Porque eles nos bombardeiam o dia inteiro com notícias. Eles querem nos mobilizar para alguma coisa. Querem nos mobilizar para alguma coisa. Bom, tudo bem. A temperatura do oceano está mais alta hoje do que quando eu nasci. E qual é o impacto disso? Eu entendo que o clima é cíclico, né? Então vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vamos avançar mais um pouco. Irmãos, da mesma forma que nós somos bombardeados com notícias a favor e contra o ovo, a favor e contra o cafezinho, a favor e contra o chocolate, nós somos bombardeados diariamente por notícias ditas científicas sobre o final dos tempos e o que precisamos fazer para prolongar a nossa vida na Terra. E o que é que está... Hoje se fala somente de duas coisas: camada de ozônio, né? E o CO2 que é jogado na atmosfera. Então isso é o que toma conta de tudo. Em outras matérias científicas eu encontrei a seguinte frase, olha só a frase: em 800 milhões de anos no futuro, né, todos nós estaremos mortos há muito tempo e a raça humana já terá encontrado novos lugares no cosmos para continuar a viver. Então eles têm a solução. Isso aqui vai acabar porque a natureza está ruim. Mas nós estamos fazendo projetos, vamos ter aqui uma estação espacial na Lua, outra em Marte, e nós vamos embarcar numa grande arca de Noé espacial e vamos viver num outro planeta e ficar assistindo de camarote a destruição da Terra. Irmãos, isso não é por acaso, tem coisa por trás disso. Essas notícias não chegam assim à toa. Irmãos, afirmar que o homem viverá em outro lugar no cosmos, devido à sua própria força, devido à sua própria capacidade, contraria a Bíblia, a fonte da nossa fé, que diz que a natureza geme e que nós caminhamos para o final dos tempos. Isso é uma decisão de Deus inevitável. Vamos avançar mais um pouco? Então hoje, irmãos, o grande vilão da natureza é chamado CFC, que é um gás chamado clorofluorcarbono. Um cientista americano que é especialista em clima, ele estudou o clima por 40 anos, por causa do tal do CFC, que afetava a camada de ozônio lá embaixo na Antártica, lá depois da Argentina. Tinha criado um buraco na camada de ozônio. Todo mundo já ouviu falar isso, não é? O buraco na camada de ozônio. E ele diz o seguinte: toda essa ciência se deve a um químico chamado Molina, ganhador do Prêmio Nobel. Ele ganhou o Prêmio Nobel porque a teoria dele está errada. Onde ele provou, né, por uma equação matemática, essa questão da mistura do ozônio com não sei o que, parará, parará, no papel dá certo, mas não tem provas, né? Então, o que ele afirma, esse cientista? Primeiro, nós temos a Terra e aquilo que está acima de nós, aqui o ar que nós respiramos, é a troposfera. Acima está a estratosfera, onde circulam os aviões. Acima, a mesosfera,
e lá em cima está o espaço, né, para onde vão as naves espaciais. Não existe camada de ozônio. Não existe. As camadas são essas: troposfera, estratosfera, mesosfera, né? Então não existe camada de ozônio. O que acontece? Durante o dia, enquanto tem sol, o sol reage com o CO2, tá certo? E há formação de ozônio. Mas não é uma camada, é uma formação aqui, outra lá, se espalha. À noite, não tem mais raio solar e o ozônio desaparece. E ele ficou intrigado com isso, estudou por 40 anos essa situação. Aí ele concluiu que isso é uma coisa normal da natureza. O ozônio só aparece durante o dia. Para ele reagir e virar ozônio, ele tem que ter raios solares. À noite não tem raios solares, logo não tem ozônio, né? Vamos avançar mais um. E outra explicação foi de um outro cientista que eu ouvi, Dr. Ricardo Felício. Ele é especialista em clima, doutor pela Universidade de São Paulo e pesquisa na Antártida há 20 anos. Ele afirma com argumentos científicos que a camada de ozônio é uma fraude apocalíptica, pois não existe camada de ozônio. Ora, se esses caras são respeitados e falam isso, por que que a gente só fala em camada de ozônio? Por que a gente fala só de poluição? E ele explica: existem no mundo ongueiros. Sabe o que é ongueiros? É um cara que cria uma ONG. Então ele tem uma hipótese, ele tem uma ideia, ele cria uma ONG, ele vai lá na ONU e fala: olha, eu tenho aqui uma pesquisa científica. Camada de ozônio vai acabar com a humanidade. Então nós precisamos proteger a humanidade. Esses ongueiros, eles ganham milhares e milhares de dólares para sustentar suas teorias. Aí eles compram revista, espaço na revista, na internet, no jornal. Eles contratam cientistas, são aqueles cientistas que você pode contratar para escrever uma tese de acordo com a tua vontade. E eles estão lá mamando, desculpa a expressão, nas tetas da ONU, ganhando milhões de dólares para manter viva essa coisa, porque se os cientistas de verdade conseguirem espaço na mídia para provar que isso não existe, eles vão perder todo o recurso financeiro, né? Agora tem o tal do CFC. Quem já ouviu falar do CFC? É aquele gás que usa no compressor de geladeira, equipamentos industriais, tudo funciona com CFC. E foi uma grande invenção. Como é que funcionavam esses equipamentos de refrigeração no passado? Eles usavam diversos tipos de gases comuns. Só que vira e mexe explodia um compressor, pegava fogo, era um desastre. Fábricas inteiras eram queimadas, porque o gás responsável pela refrigeração, ele não era um gás inerte, então ele explodia. Então, a General Motors patenteou um novo gás, que é o CFC, clorofluorcarbono. Esse gás, ele é inerte. Então, o que aconteceu? Todos aqueles gases usados em geladeiras, equipamentos industriais, foram abandonados e todo mundo começou a consumir o quê? CFC. Não explode? É uma grande evolução, né? E a General Motors foi lá e registrou a patente. E por acho que 25 ou 30 anos ninguém mais poderia produzir isso. Porque a tecnologia para produzir está disponível, mas eles eram detentores da patente. No final dos anos 70, início de 80, ele ia perder a patente, lucros milionários. Eles tiveram uma ideia genial. Camada de ozônio, está aí. CFC acaba com a camada de ozônio. Aí eles desenvolveram um novo gás, né, que não é mais o CFC, é o HCFC. É um gás inerte, mas que não tem nada a ver com a camada de ozônio, né? Aí o que eles fizeram? Patentearam essa nova ideia e novamente, eu acompanhei isso, que eu trabalhava na indústria. Todos os equipamentos tiveram que ser trocados, ar-condicionado, a geladeira da sua casa,
para ter esse novo gás, porque o gás antigo acabava com a camada de ozônio. O que a General Motors conseguiu? Mais 25 anos de patente, tá certo? E o antigo gás que ela vendia a $1 por quilo, passou a vender por $14 por quilo. Então, eu estou dizendo isso porque existem interesses econômicos por trás dessas teorias científicas. Bem, a patente está estourando de novo. Agora eles descobriram um outro gás, né? Que é o HCFC, que é um gás que é melhor do que o anterior. Só que em vez de ele custar $14 por quilo, vai custar $140 por quilo. Eles vão renovar a patente, você vai ter que trocar a geladeira da tua casa com o tempo, vai ter que trocar ar-condicionado, as indústrias vão ter que renovar todo o parque industrial e está todo mundo de olho nesse mercado. Então, para essas pessoas que são poderosas e que controlam o mundo terreno, é uma grande vantagem manter viva essa ideia da camada de ozônio. Nós vamos avançar. Agora as mães vão ficar chocadas com o que eu vou falar. Existe um médico chamado Kevin Trudeau. Ele afirma que essa camada de ozônio só serve para alimentar a indústria química, produtora do quê? Do protetor solar. Gente, quando eu nasci ninguém falava em protetor solar, eu estou vivo até hoje. Mas a minha mãe tomava alguns cuidados. Olha, cuidado, meio-dia não vai para o sol, usa chapéu, põe uma roupa adequada, né? Mas hoje em dia, o terror é o câncer de pele. Se você pegar o sol, está perdido. O que as mães fazem? Compram lá um tubo de protetor solar que custa uma fortuna, R$70, R$80. Pegam a criancinha que vai para a praia, lambuza toda a criança de protetor solar. Daqui a 1 hora tem que lambuzar de novo. E coitado do pai que tem que estar comprando lá o tal do protetor solar. Esse médico, ele diz o seguinte, que esse protetor solar é composto de produtos químicos, que pela pele acabam entrando também na corrente sanguínea, e não são bons para a saúde humana. E mais, a criança entra tão lambuzada que vai contaminando a água do mar, vai contaminando os peixes, sei que isso é devagar, né? Mas vai gerando mais poluição ainda. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente ouve. Ah, mas agora nós temos que mudar, não podemos mais ter carro a diesel, não pode mais ter isso, não pode ter aquilo, por causa que a fumaça que sai dali forma uma camada de fumaça nociva que impede a entrada do sol e reage com o sol, e aí vem o aquecimento global. Os cientistas disseram o seguinte, os cientistas sérios, que eu considero sérios. O que acontece? A poluição que o ser humano gera é muito pequena, porque a Terra, ela compõe apenas 1/3 da superfície terrestre. Então, o que o homem produz? Eu não sou a favor da poluição não, por favor, tá? Mas ele está só explicando. Se você tem um vulcão ativo, o que ele gera de CO2 é uma coisa absurda. Tem que desviar a rota de avião, é uma coisa que contamina a cidade por muito tempo, é complicado, né? Mas se você for estudar o que acontece depois que termina esse ciclo, o verão seguinte, naquele local, vai ser mais frio do que o normal, porque aquela camada de fumaça impediu a entrada de sol. Então essa história de que aquilo vai criar o efeito estufa também não está comprovado, né? É balela. Então nós vivemos assim, ouvindo essas coisas e a gente não entende de nada, nós não somos cientistas, né? E ficamos à mercê desses grupos que têm outros interesses. Mas, irmãos, uma coisa é certa, há interesses políticos, não tem que conservar a floresta amazônica, floresta lá rica de ouro, de não sei mais o que, não pode mexer. Todo mundo mexeu, mas o Brasil não pode. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos que nos preocupar sim.
E recentemente eu fui procurado pelo vereador Daniel. Ele está muito preocupado, eu compartilho da preocupação dele, com o lixo da cidade de Itapeva. Não estamos falando de coisas que a gente não conhece, né? Camada de ozônio, CFC, né? Aquecimento, isso está fora da nossa realidade, mas é que chega ao nosso ouvido tudo. Ele falou: pastor, eu estou chocado, porque aqui em Itapeva a gente recolhe o lixo, gasta dinheiro num caminhão, que leva para um terreno vazio, aquele terreno é depositado todo o lixo, ele descarrega lá, aí tem uma retroescavadeira que recolhe aquele lixo, põe num outro caminhão, que leva o lixo para Pouso Alegre. Imagina o custo disso para a prefeitura. Então eu queria que você me ajudasse a fazer um projeto, eu me apaixonei pelo projeto, né? Para quê? Para que a gente pudesse fazer aqui coleta seletiva e criar empregos e construir um galpão para que pudéssemos recolher o lixo seletivamente, gerar recursos, e assim vai diminuir a quantidade de lixo que a gente tem que mandar para Pouso Alegre. Mas logo depois tomamos a decisão que eu tinha que mudar e não tive tempo de poder ajudá-la, mas é desenvolver esse projeto junto com ele. Então, quando a gente fala de meio ambiente, irmãos, nós não temos que nos preocupar com camada de ozônio, CFC, está fora da nossa realidade. Nós temos que nos preocupar com o nosso lixo, com o nosso córrego aqui. Você está comendo, tomando sorvete, comendo, o que você faz? Joga na calçada, né? Então, nós precisamos de uma educação básica nesse sentido. Então, eu admiro muito o vereador Daniel pela proposta, pelo apoio que ele pediu. Pena que eu não pude, porque eu gosto muito dessa área, colaborar com ele. Mas voltando então para o Apocalipse, irmãos. A Bíblia não nos revelou todos os detalhes a respeito do final dos tempos, mas somente aquilo que era possível, né, que a gente entendesse. Gênesis 3,17, repetindo, fala que a terra é maldita, né? Tudo foi contaminado por causa do nosso pecado. Pode mudar mais um? Mais uma. Mais um ainda. Mais um. Aí. Desculpa, mas eu me empolguei aqui. Irmãos, nós não vamos entrar em detalhe aqui do Apocalipse, até porque nós já fizemos aqui durante 4 ou 5 meses o estudo do Apocalipse. Mas a primeira ideia que nos vem à mente é a seguinte: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Irmãos, a nossa esperança é o fundamento da nossa fé, que deve ser colocada, né, perante os homens e perante todas as situações. A única e exclusiva hipótese que nós temos que ter é fé em Jesus Cristo e na sua palavra. Então, como o próprio Apocalipse diz, bem-aventurado o que lê, né, estas palavras, as palavras dessa profecia. O que nós temos que fazer então é ler o que está escrito em Apocalipse. E quando vier essas hipóteses científicas malucas, patrocinadas por gananciosos empresários, nós sabemos nos posicionar e não ficar aflitos, né? Deus está no controle de tudo. E a ideia final, irmãos, Apocalipse 21, 1 e 6, que foi lido agora à noite. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Irmãos, o que nós podemos fazer de prático neste momento é estudar a palavra de Deus, que fala do novo céu e de uma nova terra. Nós temos que dar bom testemunho, pregando o Evangelho, amando o nosso próximo. Isso é o que compete a nós. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não fala que você tem que se preocupar com o aquecimento global, nada disso. Você tem que amar o próximo. Eu queria encerrar com uma única frase. Creio nisto. Uma fofoca é mais prejudicial do que milhões de metros cúbicos de CO2. Amém?
Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos dá entendimento, nos dá sabedoria e nos ensina a maneira simples como nós devemos viver. Nós devemos confiar somente em Ti, nos Teus profetas e nos Teus apóstolos, e descansar em paz, porque nós sabemos o que nos aguarda. É um novo céu e uma nova terra, vivendo eternamente ao Teu lado. E eu oro grato por isso, em nome de Jesus. Amém.